Meu nome é Davi Narciso, eu sou estudante de teologia e você seja bem-vindo a esse canal que tem por principal objetivo te auxiliar a ter um profundo conhecimento da Palavra de Deus. E hoje comentaremos o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, estamos comentando desde o capítulo 1 e hoje chegamos ao capítulo 19. E o capítulo 19 ele trata exclusivamente dos meios e das ações e da predisposição que Deus tem para auxiliar e ajudar e proteger as pessoas que fazem a propagação da mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos o comentário, eu convido a você a assistir a vinheta do nosso canal. Toca a vinheta! Bíblico. O capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele conclui com Apolo na cidade de Éfeso fazendo a propagação da mensagem e da palavra de Deus. É claro que possivelmente Apolo seja o primeiro a levar a mensagem para a cidade de Éfeso. Porém, Apolo não tinha conhecido a descida, a manifestação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Ele faz a ação na cidade de Éfeso e ele segue para a cidade de Corinto. Na cidade de Corinto acontecem várias coisas e Apolo ele é iniciado também no batismo com o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui em cima um caminho para você poder clicar e ir para o capítulo 18, escutar e apreciar o capítulo 18 para que você tenha uma maior profundidade da mensagem e da palavra de Deus. Mas vamos lá. Apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra 12 discípulos naquele lugar. E ele vai e pergunta para essas pessoas se elas tinham tido contato com o batismo do Espírito Santo. Aquelas pessoas nem conheciam, nem passava pela cabeça deles sobre o batismo com o Espírito Santo. Porém, eles já tinham se iniciado no cristianismo através do batismo de João. E o batismo de João era o batismo de João Batista. O primeiro, aquele que ia preparar o caminho para que Jesus Cristo viesse e trouxesse a mensagem e revelasse a palavra de Deus aqui para a humanidade. Então, apóstolo Paulo, na hora que ele chega, a primeira coisa que ele faz é iniciar essas pessoas e permitir que elas tivessem um contato com o batismo com o Espírito Santo. Na hora que eles conhecem o batismo com o Espírito Santo, aquelas pessoas começam a falar em novas línguas. Era como se fosse um louvor à ação salvífica de Deus dentro daquele lugar. E por fim, apóstolo Paulo fica cerca de 3 meses naquele lugar, pregando e falando para os judeus e para os gentios que estavam na sinagoga. Porém, apóstolo Paulo na sinagoga ele é achocalhado, ele é maltratado dentro da sinagoga pelos judeus e por fim ele corta relações com os judeus que estavam na sinagoga e passa 2 anos propagando a mensagem do evangelho para toda aquela cidade. Então, a cidade de Éfeso vai conhecer a mensagem do evangelho de Cristo através de apóstolo Paulo durante 2 anos. Através da vida de apóstolo Paulo, Deus faz muitos milagres dentro da cidade de Éfeso, a ponto de, através da vida de apóstolo Paulo, eles pegavam lenços e passavam na pele de apóstolo Paulo e colocavam em cima do doente. E assim o milagre acontecia. O doente, que estava doente, em contato com o tecido que tinha passado na pele de apóstolo Paulo, passava a ter a cura, a ter acesso à cura. Era uma coisa muito impressionante que acontecia naquele lugar através da vida de apóstolo Paulo. Isso faz com que a mensagem do evangelho se alastre por aquele lugar, fazendo com que a mensagem do evangelho chegue até os filhos de um sumo sacerdote chamado Serva, que estava naquele lugar, e esses sujeitos eles tinham trabalho de fazer exorcismos. Então eles entraram na cidade de Éfeso e começaram a fazer exorcismo naquele lugar. Porém, ouvindo a mensagem, todas as ações que aconteciam através da vida de apóstolo Paulo, na hora do exorcismo, eles iam e falavam que estavam expulsando aquele ser através do nome de Jesus e através de apóstolo Paulo. O ser que estava dentro desse sujeito chega para aqueles sujeitos, para aqueles filhos do sumo sacerdote e fala claramente assim: Jesus nós conhecemos, apóstolo Paulo nós já ouvimos falar, mas de vocês nós não conhecemos. E por fim aquelas pessoas apanham, levam uma tremenda surra daqueles seres que estavam ali dentro e eles são achocalhados, eles são expulsos daquela casa, chega até sair
pelados dentro da cidade e saem correndo daquele lugar. Todo mundo fica sabendo dessa história, mas através da vida de apóstolo Paulo, a ação salvífica de Deus estava encontrando aquelas pessoas e salvando aquelas almas e salvando aquelas vidas. E esse acontecimento chegou até os ouvidos e aos olhos de todas as pessoas que estavam naquele lugar. E aí, o que acontece? Muita gente começou a aceitar a fé, inclusive pessoas que tinham como ofício o trabalho de manipulações de seres para poder fazer com que os milagres aconteciam. A cidade de Éfeso era uma capital religiosa e tinha como figura divina ali dentro daquele lugar a deusa Ártemis. E a deusa Ártemis, o mito dela era de que ela tinha descido do céu até aquele lugar. Então, a cidade de Éfeso, ela é muito conhecida, ela foi muito conhecida através disso. Porém, olha só o que acontece. Quando as pessoas começaram a ter contato com a mensagem, elas começaram a abandonar a velha vida, pegar todos os seus livros de magia, que custava muito caro, e colocavam em praça pública e começaram a queimar aqueles livros. Isso era a evidência da ação de Deus na vida daquelas pessoas e da salvação e do evangelho chegando e entrando no coração daquelas pessoas, através da vida de apóstolo Paulo e através da ação do Espírito Santo na vida de apóstolo Paulo e na vida de todas aquelas pessoas. Na cidade de Éfeso tinha um sujeito chamado Demétrio, e esse sujeito ele era um ourives, ele era um sujeito que tinha a capacidade de confecção e construção de imagens, de utensílios, de produtos ali que estava dentro do templo de Ártemis, e também ele vendia para aquelas pessoas. Aí, o que acontece? Esse sujeito toma consciência de que o poder econômico dele ia cair, ia pro beleléu, e aí o que ele faz? Ele vai e começa a organizar toda uma ação dentro da cidade de Éfeso e faz com que as pessoas, as lideranças e até os patrões que ele tinha começassem a pensar uma possibilidade de barrar o apóstolo Paulo. Demétrio ele já tinha consciência de que a mensagem do evangelho através da vida do apóstolo Paulo estava tomando toda a Ásia e fazendo com que as divindades gregas tivessem uma diminuição de adoração, os trabalhadores dessas divindades tivessem uma queda econômica e o poder do evangelho começasse a tomar e transformar todas aquelas pessoas. Demétrio, ele vai alastrar a mensagem por aquela cidade, faz com que aconteça uma grande confusão naquele lugar e por fim, apóstolo Paulo é chamado até o teatro. E no teatro cabia muita gente dentro do teatro e todas aquelas pessoas foram e começaram a questionar apóstolo Paulo. Por fim, aparece um sujeito usado por Deus, com certeza, e vai agir em proteção de apóstolo Paulo. Dentro da cidade de Éfeso, eles vão chamar um determinado escrivão, e esse escrivão vai agir em defesa de apóstolo Paulo. E ele vai dizer mais ou menos assim, que a cidade era, e todo mundo conhecia, a sede de Ártemis. Porém, aqueles sujeitos, no caso o apóstolo Paulo, não tinha construído, não tinha feito nada que desabonasse a vida dele. Então eles não precisavam se preocupar com tudo isso. E se tinha alguma coisa a tratar a respeito de apóstolo Paulo, que eles mesmos tentassem se resolver em relação àquilo. E por fim, despede o apóstolo Paulo. Depois do discurso de Demétrio, todas as pessoas, inclusive Demétrio e todos os artesãos que estavam junto com ele, eles se convencem que eles teriam ainda mais problemas se continuassem aquela situação. E por fim, toda aquela assembleia se dissolve e assim termina o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Mas o que vem até nós é o que é que essa mensagem diz a nós. Primeiro, Deus, ele faz com que as pessoas que propagam o evangelho, eles tenham habilidades e capacidades de fazer tanto poderes, de fazerem tanto ações sobrenaturais, no caso de transformação, de cura, de transformação de pessoas e de salvação de pessoas, e também faz com que as pessoas tenham acesso à revelação, faz com que nos corações das pessoas tenham acesso à fé e ao amor, fazendo com que a mensagem do evangelho toque cada vez mais o coração das pessoas e a vida das pessoas. Uma outra coisa que acontece é o que? Quando as pessoas fazem a ação de Deus, um monte de levantes vem para impedir que essa ação continue. Porém, Deus ele está lá nos altos céus,
pronto a auxiliar, a proteger as pessoas que fazem a propagação do Evangelho. E assim terminamos esse comentário bíblico te convidando a fazer simplesmente uma coisa. Propague a mensagem do Evangelho. Permita que outras pessoas tenham contato com a mensagem de Deus. Permita que muitas pessoas tenham a possibilidade de alcançar a salvação de Deus e a salvação de suas almas através da mensagem da palavra de Deus. Eu te convido a fazer com que a mensagem desse canal, que é a mensagem, a palavra de Deus, alcance muitos corações. Alcance muitos corações. Convide pessoas a se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal. Curta, comente, compartilhe, permita que as pessoas da sua comunidade tenham acesso à mensagem e à palavra de Deus. Independe da sua religião, o que importa é que eu tenho certeza que você tem o desejo de se aprofundar cada vez mais na mensagem e na palavra de Deus e no Evangelho de Cristo. Aceite a mensagem de Deus, porque eu tenho certeza que você tem o real interesse, a real vontade de estar em contato e na profundidade e velejar nos rios da palavra de Deus.